Vamos conversar sobre evolução de carreira. Eu venho pensando em fazer esse vídeo há muito tempo. Muitas pessoas me perguntam: devo aprender a programar? Devo aprender tal coisa? Devo ir para o setor privado? E aí eu resolvi criar um vídeo aqui só conversando sobre esse tema, conversando mais sobre o que a gente tem que se preocupar, como a gente pode usar algumas oportunidades e como é que a gente pode pensar aí em como evoluir a nossa carreira, né? Eu sempre falo assim que a gente tem que pensar numa carreira em evolução, né? Então, oi, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse aqui é o Computação Crítica, um canal onde eu falo de computação, desenvolvimento de software, muitos outros temas, né, relacionados à computação em si, num formato cafezinho aqui, onde eu faço um vídeo sem roteiro para conversar com você, sendo bem sincero, de alguém com mais de 20 anos de experiência de mercado de trabalho em computação, né? Então, vamos conversar? Bom, deixa eu pegar minha tela auxiliar aqui. Eu fiz um prévio roteiro aqui. Se você vai pensar bem, isso aqui é bem prévio mesmo, né? Eu espero que você esteja vendo bem. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, né? Eu pensei aqui em evolução de carreira, aí eu pensei em alguns temas que eu posso tocar aqui, né? Mas antes de a gente começar a entrar em evolução de carreira, eu quero ler o comentário que me fez gravar esse vídeo, né? Alguém me mandou, vou omitir o nome aqui, porque eu não sei se a pessoa autorizou, né? Bom dia, rapaz. Tenho 43 anos, mesma idade que eu tenho, né? Sou servidor público estadual, recebo 6K líquido, mais por ter filho e outras responsabilidades. Chego ao fim do mês empatado. Eu sei como é que vem essa vida, tá? Pensei em migrar de carreira, tentar fazer um curso de programação para tentar trabalhar home office ou à noite para complementar a renda. Será que eu consigo algo que pague mais do que eu recebo hoje em um período de 2 ou 3 anos? Ou é melhor buscar outra área? Bom, é bem capaz de, se você abrir os canais de computação, tem muitas pessoas que vão ter muitas certezas em relação a isso. Mas eu já digo uma coisa: cuidado com as certezas, né? Porque aqui, se eu disser para você, ó, você vai conseguir 6K em 6 meses, se eu te disser isso, cara, eu acho que eu só aceitaria isso se a pessoa assinasse e falasse, beleza, se eu não conseguir isso aí, você me paga um dinheiro aqui. Mas assim, muita gente fala, você vai conseguir 6K em 6 meses, em 2 anos você vai estar com tanto, vai estar com tanto, vai estar com tanto, né? Enquanto a gente vê que muitas vezes essas técnicas de jogar muita gente no mercado de trabalho é bom tanto para quem está vindo no curso, quanto para as empresas. Porque pensa só ali, se você é alguém que está aprendendo a programar agora, vai entrar no mercado de trabalho, você está entrando ali no final de uma linha, né? Uma linha que você está ali, que tem pessoas muito mais experientes que você, e você vai ser menos qualificados que elas, né? E você vai ajudar o quê? A baixar o valor do salário dessa galera aí. Porque muitas vezes, né? Eu vou mostrar uma pesquisa salarial que está acontecendo agora, né? As empresas têm usado o famoso layoff, né? Que não existe na legislação brasileira. Layoff não existe no Brasil, assim, isso não existe, né? O que existe é demissão em massa, né? O que existe é demissão em massa. As empresas têm usado a demissão em massa como uma forma de baixar a média salarial. Isso já é bastante comum, né? Mas porque eu quero conversar sobre esse caso aqui em específico, né? Eu quero imaginar uma pessoa ali de 43 anos, a minha idade, né? Isso vai bater muito com o que eu vejo, né? Que recebe um salário que pode parecer alto, mas assim, para o mercado de trabalho, para o mercado de trabalho privado, assim, pelo menos porque eu via, ele não é lá muito alto, né? Ele brilha os olhos para muitas pessoas, mas assim, para quem tem uma graduação ali que trabalha com computação, ele não é muito alto, né? E quer se qualificar em 2, 3 anos para entrar na área, né? Então, para pensar nisso, se eu fosse alguém que tivesse iniciando na área, a primeira coisa que eu pensaria era em segurança, né? Cara, se você é alguém ali que já passou dos 35, que tem uma família, você precisa pingar o salário todo mês. Então, assim, não se coloque em risco. Não se coloque em risco. Por quê? Porque eu vou mostrar uma pesquisa salarial no final, onde você vai ver que layoff é a coisa mais comum que está acontecendo hoje no mercado de trabalho de computação. Então, todas as empresas têm layoff o tempo inteiro, né? Como é que eu me garanto de layoff, né? Como é que eu me garanto de layoff? Eu vou conversar um pouco sobre isso nesse vídeo, né? Então, se você já é alguém que já está avançado na carreira, né? Primeiro que você já vai ter uma dificuldade de entrar. Normal. Normal, mas assim, a gente tem como contornar isso, né?
que é a seguinte, né? A galera quer gente nova, com vontade de dar o sangue, com vontade de fazer hora extra, com vontade de trabalhar ali 10, 12 horas por dia, né? E já quem tem ali seus 40 anos, seus 35, que tem família, que tem filho, não vai conseguir fazer isso. Por quê? Não é nem não vai conseguir, a pessoa não quer. A pessoa quer, a não ser que esteja muito pendente de salário ali, né? A pessoa tem ali que ficar um tempo com a esposa, ficar um tempo com o filho, tem que pegar filho na escola, tem que fazer. Então, assim, tem essa demanda. As empresas querem gente nova com vontade de dar o sangue. Então, assim, a gente tem que pensar em segurança. Cara, eu tenho o meu salário, eu não vou largar algo certo por algo incerto. Apesar que as empresas vivem apostando na insegurança, né? Eu até brinco assim, né, que com lá para 2019, 2020, né? Esses bancos, essas fintechs foram muito agressivos na contratação, né? E aí, quando elas chegaram na contratação, eles queriam um perfil mais ou menos que nem o meu, né? Alguém ali que veio de uma grande universidade pública, que tivesse um perfil ali um pouco mais de gestão, mas fosse um perfil técnico, que soubesse microserviço, que já tivesse trabalhado em empresas relevantes no mercado, né? E aí muitas delas chegaram ali com propostas tentadoras, né? Ali, tentadoras não no sentido salarial, né? Se fosse tentadora salarial, a gente tinha ido, né? Mas eu lembro do Will Bank, que chegou para mim assim e falou assim: não, basicamente eles iam me dar o mesmo que eu recebia na época, só que com diferencial que não, que você vai ganhar no longo prazo ali, um não sei o que é você vai virar sócio do banco, graças a Deus. Eu falei assim, não, olha, desculpa, cara, eu não vou sair do 6 para meia dúzia, não. Eu vou ficar aqui no meu, porque que eu já tô com um tempo de casa, né? Eu já conheço as pessoas, eu tenho muito. Quando eu tinha 35 anos, especificamente a cidade, né? Eu saí de uma empresa que me deu um pouco a mais, assim, mas eu saí para um ambiente que era um pouco. Que era desconhecido para mim, né? Assim, cheguei, um diretor ligou para mim, conversou, migrei de empresa, e quando eu cheguei lá, eu saí de um lugar que era super receptível, super agradável para eu ficar, num lugar que era tão incerto, tão incerto, tão incerto, que eu fiquei 2 meses. Fiquei 2 meses, saí, e aí saí pro nada, né? Tive que me virar ali, fazer freela e até conseguir uma realocação, que para mim foi muito boa essa realocação, né? Mas a gente tem que sempre pensar a segurança, cara. Assim, eu sempre falo aqui, né? Aquela história de quem mexeu no meu queijo, né? Aquele livro, você não sabe esse livro, é um livro bem, bem ruim aí, que surgiu no começo dos anos 2000, que assim, a gente tem que se conformar com a insegurança, que a insegurança que faz. Bicho, isso é balela, tá, galera? Assim, isso é balela, tá? A gente sempre tem que se conformar com a segurança, né? Uma outra coisa sobre a evolução de carreira que é bom pensar, e eu já dei essa dica aqui, né? É salário, né? Se você tem um salário, se você tá ganhando ali X, cara, não vá para onde você vai ganhar menos que isso. Não vá. Porque se, não, mas é uma outra área, eu vou me adequar em outra área. Não. Não. Cara, é o seguinte, por mais que você seja uma pessoa que tem um pouco conhecimento técnico em computação, mas está migrando de área, você tem outro conhecimento. Você já trabalhou no mercado, você já tem uma experiência, você já tem uma maturidade de trabalho e de metodologia de trabalhar que outros não têm. Então, assim, o salário, ele tem que ser sempre uma crescente, né? Deixa eu até desenhar aqui, ó. Deixa eu até desenhar aqui um gráficozinho, ó. Cara, você migrou de emprego, assim, o salário ele tem que estar sempre numa ascendentezinha ali, ó. Tipo, beleza, nem que seja um pouco. Você nunca vai aceitar cair. Se você aceitar cair, se você cair nessa balela e aceitar cair, achando de que você vai ser valorizado pela empresa que está oferecendo menos do que você já tem hoje, a não ser que você esteja ali numa situação de desemprego, né? Você está aceitando um cargo numa empresa que não te valoriza. Entendeu? Por isso que eu sou muito contra hoje, por exemplo, não sei o que, o banco tal chegou para mim lá, esses bancos que estão sendo liquidados aí por envolvimento com um monte de coisa ruim aí, né? Chegou para mim com uma proposta salário que é basicamente o mesmo, só que quer, vai no futuro. Não vai no futuro prometer não, bicho, eu tenho 2 filhos, né? Eu não posso garantir que no futuro o banco ali vai me dar tanto de ação. Não, eu tenho 2 filhos aqui. Tipo, ação no futuro não paga a conta, o que paga a conta é salário, né? Que paga a escola de criança salário, né? Mas assim, essa tentação de você vai ter uma oportunidade melhor, mas um salário mais baixo, ela pode ser tentadora. Mas você já está partindo do ponto da empresa já está
depreciando o seu valor. Se a empresa deprecia hoje o seu valor, como é que você vai garantir que no futuro ela vai valorizar você? Ela não vai. Ela vai chegar com o mesmo papinho, ela vai te jogar no layoff, ela vai te desvalorizar, né? Então o salário é uma outra coisa. Sempre tente se fazer um crescente de salário. E aí, como você está fazendo um movimento de carreira, né? Você sempre tem que contar uma história de carreira, né? Uma história de carreira. Porque, assim, toda entrevista que você faz, né? Toda entrevista que você faz, a empresa quer te conhecer para conhecer a sua história, né? Vou aumentar um pouquinho isso aqui porque tá pequenininho, né? Toda entrevista que você faz, né? Você tem que saber contar, saber se vender, né? Então, por mais ali que, eu tô migrando ali do setor privado, do público pro setor privado, eu quero saber o que eu conto mais, cara, assim, fazer entrevista é de graça, para você, né? Pro outro lado, às vezes não é, né? Então, assim, você tem que saber contar a sua história de carreira, né? Contar quais são os seus objetivos, saber se vender. Saber se vender a ponto de que a empresa fechar. Opa, peraí, eu não vou fazer a depreciação de salário desse cara, né? Eu posso até estabilizar ele aqui, mas depois ele vai crescer, né? Porque ele já tem uma experiência. Seja uma experiência ali de saber lidar com processos dentro de empresa, seja uma experiência ali de saber lidar com pessoas, de gerir pessoas. Então, assim, nunca aceite um downgrade de salário, ali, uma queda de salário, né? E aí tem uma outra coisa que a gente pode pensar também, né? Que é responsabilidades, né? Responsabilidades é o contrário de salário, né? Muitas vezes a gente aceita, assim, diminuir em responsabilidades para ganhar mais, né? Eu falo mesmo do ponto de vista da minha carreira, né? Eu comecei como estagiário numa empresa pública, depois fui para um estagiário numa empresa privada, e aí virei júnior, depois virei pleno em outra empresa, sênior, virei o arquiteto de uma empresa de médio porte de IoT industrial, e aí chegou um ponto que eu fiz um downgrade, né? Um downgrade de responsabilidade, não de salário. Não fiz um downgrade de responsabilidade. Eu saí de uma posição de arquiteto para voltar para uma posição de sênior, né? E por que eu fiz isso, né? Porque existem diversos tipos de empresa, existem diversos tipos de desafio, né? Então eu digo ali assim, hoje eu sou um especialista, né? Numa empresa de telecom, ali, tipo, nível 2, não é um nível 1 de empresa, né? Os americanos gostam de qualificar três níveis de empresa, né? O T3, o T2 e o T1. Tier 3, Tier 2, Tier 1, né? Que é o Tier 3, assim, empresas que concorrem localmente. Ali são as consultorias de interior que estão concorrendo ali entre si para mercado de trabalho. E aí, se o cara quer sair dali, ele tem que sair para capital. Foi o movimento que eu fiz, né? Sair para capital, você saiu daquele T3 ali, foi para um negócio que é meio T2. Quem que é o Tier 2? É uma empresa que vai concorrer com mão de obra mais nacionalmente. Ali ela vai tentar. Aí ela pode contratar aqui em outras capitais, né? Então ela tem uma liberdade maior de contratar, ela tem maior poder de barganha em termos de salário, né? Então aí você tem uma evolução salarial, né? E você tem um T1 lá, que são as grandes multinacionais ali, né? Que eu não tenho muita. Depois que, assim, eu vou deixar linkado aqui, né? Eu vi uma reportagem sobre como é trabalhar na Meta, né? Uma vez, mas eu já sabia disso, tá, galera? Eu já sabia disso há bastante tempo, né? Que a galera basicamente trabalha chapada lá, e tipo, chapada de remédio psicológico, psiquiátrico, né? Pra aguentar não só as demandas, demandas de tempo mesmo, trabalhar 16 horas por dia, essas coisas, né? Como demandas de morais, né? Tipo, tem que lidar com coisas morais ali que são morais, assim, no sentido. Assim, vou deixar a reportagem, dá uma olhada nessa reportagem da Rádio Escafandro, que é muito boa sobre isso, né? Então, você tem esses níveis de empresa. Eu vou até botar aqui, ó, empresas, Tier 1, né? Tier 2, né? E Tier 3, né? Que elas vão elas vão, deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui, ó. Opa! Que elas vão em termos salariais, você tem um aumento, né? Em termos da competição de mão de obra, que elas estão competindo por mão de obras mais qualificadas, mais especializadas, né? Mais bem qualificadas, né? Mas tem também outras demandas. Então você tem ali uma questão muito grande aqui, né? Então você tem esses três níveis de empresa. E aí, muitas vezes, assim, muitas das pesquisas salariais também, eles ignoram esse fato aqui, que tem esses vários tipos de empresa aqui, né?
tem vários tipos de contratação, vários tipos de função, né? A gente tem diversos tipos de função dentro da área de computação, né? Cara, sou programador. Beleza, você faz o quê, cara? Dentro da programação, né? Tem diversos tipos de conhecimento, né? Então, muitas vezes, você pode aceitar ali um rebaixamento ali no tipo de responsabilidade, mas pensando assim, olha, está aumentando ou não está aumentando minha visibilidade? Os tipos de desafio que eu estou pegando, eles são maiores ou eles são menores, né? Quando eu saí ali de uma empresa que eu estava, que era uma posição de arquitetura, eu lidava diretamente com o CTO, né? Eu mudei totalmente a forma, o tipo de empresa que eu lido. Hoje eu lido com uma empresa que ela tem requisitos de estabilidade muito maiores, ela tem processos muito mais estáveis, eu lido com times de todo mundo, então foi uma diminuição de responsabilidade, mas um aumento da carga de desafio, né? No fundo, eu considero ali tipo um aumento no meu crescimento profissional, né? Mas muitas vezes, né, esse aumento de responsabilidades, né, ele vem também com o aumento de conhecimento técnico, né? A gente tem aqui no mercado de trabalho em computação, né, uma grande falácia que fala assim que, não sei o que, diploma, especialização, basta você fazer uma linguagem, saber uma linguagem e ser um bom profissional. Cara, isso aqui não é verdade. Assim, eu sei que tem muitos canais por aí que falam isso, né? Já ouvi pessoas falando, né? Chega muita gente perguntando, mas isso não é verdade ali. Por exemplo, a minha empresa não contrata alguém que não tem uma graduação. Assim, não contrata. Eu já tentei ali, já tentei mandar, já tentei conversar. Cara, é assim. É besteira, não sei o que. Beleza, mas é questão da multinacional ali. Os caras decidiram isso, né? E para você crescer ali, você assim, vai ter. O escritório de São Paulo é basicamente USP, né, galera? E o escritório de São Carlos é basicamente USP São Carlos e Federal, né? Então, assim, você tem ali um conjuntinho ali de pessoas, um perfil de pessoas esperados, né? Mas tem também outros perfis ali. Por exemplo, você vai querer saber de banco de dados, os caras vão querer saber a fundo de banco de dados, cara. Eu lembro quando eu entrei na empresa, né? Eu fiz uma provinha lá que a diretora pediu, aí eu olhei assim e falei, cara, eu até brinquei assim, pô, provinha aí capciosa, né? E ela, a diretora, é requisito da central, né? Eles pedem isso aí, que a pessoa tem que saber de banco de dados, a pessoa tem que saber de não sei o quê, ela tem que saber pelo menos formalizar algumas coisas para conversar ali, normalização de banco de dados, essas coisas aí, né? Que um dos requisitos ali que tem que saber, né? E aí isso aí requer um conhecimento técnico seja um pouco avançado, né? Então, quando a gente fala aqui, principalmente desse tier de empresa, né, de empresa tier 1, tier 2, tier 3, a gente está falando do aumento de conhecimento técnico mesmo, né? Uma vez eu fui fazer um processo seletivo, né, dessas big techs, eu lembro que o cara me ligou assim, não sei o que, eu preciso de alguém com conhecimento Java, não sei o que, seja um perfil assim, 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 assado, só que ele vai trabalhar com... Aliás, eu tive uma ligação mais ou menos sobre essa, né? Recentemente o cara me ligou e aí perguntou se eu sabia de SRE, eu falei, olha, não tenho conhecimento de SRE ali, bem básico, né? Mas eu lembro, esse foi bastante tempo atrás, né? O cara me ligou ali, era uma empresa Tier 1, né? Que ele queria um perfil lá. Engraçado que até pro país que eu estou hoje trabalhando, né? E aí, cara, eu falei, não, topa participar desse processo, né? Beleza, assim. Aí conversou sobre a carreira, onde eu tinha trabalhado, qual era o meu perfil, qual era a minha faculdade, né? Cara, quando ele chegou numa segunda ligação que ele foi fazer uma prova técnica, o cara chegou, começou a falar de IP, de rede, no nível ali que, tipo, opa. Aí eu cheguei pra ele, opa, cara, peraí. Você quer um cara de infra ou um cara de Java? Não, eu quero um cara que seja foda nos dois. Aí eu falei, pô, então peraí, isso aqui, na época eu era muito menos do que eu sou hoje, eu sabia muito menos de rede e de sistemas distribuídos que eu sei hoje. Eu falei, opa, então peraí, cara, isso aqui, ó, desculpa, isso aqui eu não vou saber responder. O cara tava perguntando ali comando Linux, tava perguntando coisas básicas de rede, coisa assim, que eu tinha que pegar ali o meu Tannenbaum ali, né, eu tenho um carinha ali, um livro ali de redes e comunicação, né, do Tannenbaum ali, que eu não pego ele desde 2007 ali, né? Eu até tava falando com a minha esposa, ela tá falando da Copa,
Aí eu lembrei que na Copa de 2006 eu estava fazendo um laboratório de redes, né? Então não pego ele desde 2006, desde a da Copa de 2006, aquele jogo que o Brasil foi eliminado lá da Copa de 2006. Então eu tinha que pegar aquele Tannenbaum ali de redes e revisar ele algumas coisas ali. Apesar que eu já vi muito no meu mestrado, né? Então assim, eu fiz uma matéria de distribuição, né? E aí outra pergunta que tem, cara, é sobre especialização, né? Existe uma galera que eles sempre perguntam entre especialista, né? Especialista versus generalista, né? Esse aqui, assim, isso aqui é muito comum em evolução de carreira, né? A pessoa perguntar, e aí, cara, o que vale a pena? Eu me especializar em uma área ali, né? Ou não, né? Eu acho muito curioso as pessoas fazerem essa pergunta para um cara que é especialista, né? Hoje eu sou especialista, assim. Eu basicamente falo sobre Kafka, né? Eu trabalho com um sistema que é basicamente Kafka, né? Eu até brinco que eu tô pensando em fazer um curso de banco de dados, não tive tempo ainda de gravar o material tá pronto, né? Mas porque eu brinco assim que muitas vezes quando a pessoa vai trabalhar com Kafka, né? Ele precisa ter um conhecimento básico de banco de dados. Mas aí é uma evolução dentro do especialista, né? Banco de dados, né? Tem gente que vai trabalhar com banco de dados. Vou apagar isso aqui, não vai ser desses carinha aqui, não, né? Que é quem é mais especializado em banco de dados ou em um tipo específico de sistema, né? Por exemplo, eu tenho um mestrado em Data Stream Processing, que é um tipo muito específico de sistema, assim, que até engraçado, né? Eu já conversei com alguns diretores aí, gestores de empresa que trabalham com Data Stream Processing, né? Que eles falam assim, galera, a gente começa a trabalhar com isso, só que a galera não tá preparado, né? E aí a gente vai ter que se virar nos 30 ali, porque a galera não tá preparada. E aí precisa, né? Porque são pouquíssimas pessoas que entendem de processo, né? Pouquíssimas mesmo. Então eu sou um cara muito especialista, né? Mas eu já fui generalista. Eu conheço lugares que, assim, o perfil generalista, ele é muito requisitado. E você tem perfis específicos, né? Por exemplo, se eu tô dentro de uma empresa ali, uma empresa grande, uma multinacional, que tem um corpo de grandes funcionários, os caras vão querer que você se especialize em uma coisa e vão te botar num lugar ali, ó, que você vai estar dentro de um sisteminha específico, né? Já se eu estou numa consultoria ali que está lidando com N projetos e de um dia ali você vai ter que estar num projeto e depois migrar para outro projeto, muitas vezes os caras até vão te vender como especialista de uma coisa que tu nunca foi, né? Então, assim, consultoria, ela vai requerer o especialista, generalista, né? Eu até mesmo já fui vendido como especialista Node.js, sendo que eu nunca tinha escrito um código em Node.js. Só falar assim, cara, você manja JavaScript? Não manjo. Tá, pô, eu vou te botar no projeto ali, né? Obviamente eu não fiquei metendo a mão no código, né? Não fiquei ali trabalhando, fiquei trabalhando mais com gestão, tirando dúvidas, eu fiz um tipo de PO técnico ali, que eu fiquei navegando entre o time de desenvolvimento e a galera, mas eu manjava um pouquinho de JavaScript, eu conseguia ali, às vezes parando, codificar uma atividadezinha ali, né? Então, assim, existe esse debate muito especialista e generalista, e a resposta é que isso depende muito da empresa, né? Muitas empresas vão querer especialistas, muitas empresas vão querer generalistas, e não quer dizer só o tamanho da empresa. Pode ser que tem empresa pequena que é um especialista ali. Quem sabe a empresa quer ajeitar ali a parte de deployment dela, quer fazer uma boa entrega, ela vai contratar alguém especializado no deployment, ela quer vender alguém especializado, né? Eu trabalhei, na consultoria que eu estava, tinha alguém que era especialista em banco de dados ali, o cara só media disso, né? Então, essa especialização depende disso, né? Agora tem uma outra pergunta ali que a gente pode fazer. E aí, vale a pena comprar uma especialização, né? Hoje em dia a gente entra num mercado de conhecimento, não vou falar um mercado de conhecimento, mercado de diploma, né? Assim, e as pessoas podem comprar especialização em qualquer coisa, né? Então, se vale a pena ou não vale a pena, o que eu te diria era assim, olha, veja que lugar tá vendendo esse negócio aí, né? Porque, assim, tem lugares e lugares, né? Eu já ouvi falar de empresas, e aí uma pessoa já me confidenciou, comprou ali uma especialização de uma alguma coisa ali, que custava na faixa dos 3, 4 mil reais, e, cara, era um lixo completo. Era um lixo completo. E as pessoas vieram ver meus vídeos sobre banco de dados, que eu tenho vários aqui, e falaram assim: opa, cara, teus vídeos são muito mais profundos que aquela especialização. E eu falava assim: olha, que eu não sou especializado em banco de dados, né? Faz 7 anos que eu não escrevo uma linha SQL profissionalmente, né? Então você tem muitas faculdades aí que estão vendendo especializações ruins, né? E tem aí se eu fosse recomendar as pessoas, você recomendaria alguma? Eu evito muito recomendar, galera. Assim, eu evito muito dar conselhos que vai impactar tanto você financeiramente ou arcar com responsabilidades, né? Por quê? Porque essa decisão tem que ser sua.
você tem que validar. Eu só sugeriria que, assim, olha, hoje em dia federais têm especializações. E elas são feitas por pessoas bem qualificadas, né? Então, pega por exemplo, eu fiz meu mestrado na UTF-PR, né? Por conta aqui, UTF-PR, especialização. Ó, tem uma especialização aqui, a AD, ó. O TFPR, especialização educação. Tem especialização, né? E aí, assim, eu não vou saber. Tem especializações, ó. Cursos à distância, MBA em engenharia de software, redes de computadores, tecnologia Java, tem do campo com. Isso aqui, cada departamento é independente, né? Eu sou do departamento de Curitiba, né? Eu fui do departamento. Sou ainda, né? Do departamento. Opa, tá fora do ar o serviço, né? Olha! Tem o MBA de planejamento e gestão pública, né? Então, assim, tá fora do ar o serviço aqui, mas assim, você pode procurar, né? Tenta procurar numa federal aí, porque assim, esses cursos aí são às vezes mais em conta até. E eles têm, pelo menos a gente sabe que os professores são qualificados e o material é qualificado. Né? É uma certeza. Mas lá eu tenho uma universidade lá que ela tem um curso que é muito aplicado, não sei o que. Bicho, foge disso aí, cara. Deixa quieto, né? No fundo vai ser um negócio que você vai comprar um diplominha ali, que todo mundo sabe que aquele diplominha é ruim, só que ninguém vai falar. Porque no dia que alguém comprar e falar, vai estar falando contra si mesmo, né? Como se assim, eu sou diplomado em A, mas A é uma merda. Ninguém vai falar que aquilo é ruim. Por quê? Porque a pessoa tá falando contra si mesmo, né? Então, assim, foge disso aí, né? Então, voltando aqui, comprar especialização, às vezes vale. Às vezes vale muito a pena. Principalmente assim, se você quer currículo, né? Currículo que vai valer, né? Apesar que uma especialização muitas vezes não bate uma graduação, alguma coisa assim, né? E aí, assim, eu botei aqui fronteira tecnológica, né? Porque a gente pensa em especialização, né? A gente pensa a gente pensa muitas vezes em inovação, mas eu até pensei em usar essa inovação, mas inovação é um termo tão batido, tão senso comum, que eu usei um outro termo, usei fronteira tecnológica. E aí, o que eu quero dizer com fronteira tecnológica? Porque tem um tipo de especialização, quando você vai fazer um mestrado ali, um doutorado, que ele é um tipo de especialização muito bom, né? Então, ali, vamos dizer assim, que eu sou de alguém formado em uma área ali, sei lá, biologia, sou uma área de uma engenharia qualquer e quero entrar na computação. Cara, eu posso tentar ali um mestrado em computação. Posso, ali, por exemplo, na UTFPR, era meio aberto a isso. Eu poderia fazer as disciplinas como aluno de inovação, né, e poderia entrar num mestrado. Só que quando você entra no mestrado ali, numa federal, numa pública de qualidade, né, você vai estar investigando um negócio que é a fronteira tecnológica, né? E qual que é o diferencial da fronteira tecnológica? Ó, aqui, ó. Tá aqui. O diferencial tá aqui. Cara, quando você começa a estudar a fronteira tecnológica, em algum momento você vai subir nesses tiers aqui, né? Então, por exemplo, ali, quando eu era só um cara ali que mexia em Java, né? Onde eu poderia me qualificar para trabalhar? Poderia me qualificar para trabalhar em empresas que usavam Kafka, né? Desculpa, quando eu era um cara que só usava Kafka, né? Empresas que usavam Kafka ali internamente, né? No momento de que eu concluí o meu mestrado, eu tenho publicações em Kafka, as pessoas conhecem o meu trabalho em Kafka e sabem que, cara, você tem um completo conhecimento, que eu já provei isso, eu tenho publicações sobre isso, né? Em todo como funciona internamente o Kafka, assim como qual que é o modelo de programação em Kafka, eu posso me qualificar, aceitar, pleitear propostas que vão subir nesse tier aqui de empresas, né? Eu lembro muito bem uma aula que a gente teve sobre o banco de dados, né? Na federal, que o professor estava falando assim: olha, é isso que a gente estuda quando a gente faz um mestrado em banco de dados. Era uma aula de tópicos, né? E é isso que a gente estuda quando a gente estuda banco de dados na faculdade. Não é usar o banco de dados, não é fazer um SQLzinho com o AirJoy ali, não é isso, não. É como esse SQLzinho com o AirJoy, ele acontece de verdade debaixo dos panos, né? E aí ele falou uma coisa muito relevante, assim, tipo, existem diversas empresas de banco de dados, existe muita área de trabalho em banco de dados que está necessitando de profissionais. Só que você não escreve, você não coloca uma linha num banco de dados se você não for alguém que você tem publicação em banco de dados. Aí ter publicação em banco de dados, não estou falando publicar em post de blog, não. Vê meu último vídeo aqui sobre artigo. Publicar em revista acadêmica. Você não vai, o seu commit não vai ser aceito. Por quê?
porque as empresas, elas querem alguém extremamente qualificado, porque elas sabem a responsabilidade que tem ali, e não que a pessoa não é capaz, a pessoa é capaz, pode até que ser capaz, mas ela tem que provar que ela é capaz e provar que o trabalho dela funciona. E muitas vezes esse provar vai muito na argumentação, a argumentação que é científica ali por trás do negócio, né? Então, quando você vai fazer ali um mestrado, eu estou falando do mestrado stricto sensu, né? Stricto sensu, né? Eu vou botar stricto versus lato, né? Acho que escreve assim, né? Stricto, deixa eu ver aqui, ó. Lato sensu. Lato sensu com um T, né? Aí é stricto tá certo, né? Lato sensu é com um T, né? Eu tô falando no mestrado estrito sensu, né? E aí muitas vezes as pessoas nem sabem o que é um, o que é outro aqui, né? Vou tentar ser bem assim. Pensa numa coisa, estrito, você afunila. Lato, você abrange, né? Então, quando eu pego um mestrado ali numa faculdade, que eu vou fazer vou ter que fazer só um TCC ali, que eu vou ver um monte de coisa, não vou estudar nada a fundo, muitas vezes esse mestrado ele é lato sensu, né? O mestrado estricto sensu, ele é bem mais aberto, assim, cara, você vai pegar, eu lembro assim, quando eu fiz na federal, você tinha que pegar 24 créditos, né, e aí poderia ser mais, o crédito varia por número de disciplina, tem disciplina de 2 créditos, tem de 3 créditos, né, você tinha que pegar 24 créditos, né, abertos, tinha alguma, assim, um tanto do departamento, tanto de tal assunto, né, você tinha que pegar 24, certo, o mestrado estrito sensu, né, você pegava esses 24 créditos, você fazia, você tinha que ter nota A naquele, se você tivesse ali uma nota, um 5 ali, você já tava, ó, valeu, cara, obrigado, mas assim, a disciplina de mestrado é bem mais, bem mais maleável do que a disciplina, é que eu fiz uma graduação numa faculdade que tirar um 5 era muito difícil, né, e aí quando eu fico muito ansioso quando eu vou fazer prova, caramba, vou fazer prova, mas eu tirei 10 em quase todas que eu fiz no mestrado, né. O estrito sensu ele é bem mais aberto quando você vai fazer disciplinas, né? Mas aí, quando acaba as disciplinas, que é na metade do curso, você fica ali e a professora fala, agora você vai ler artigos, e escolher um tema e desenvolver uma tese em cima do tema, né? E aí eu tive que escolher uma área de pesquisa, desenvolver uma pesquisa em cima daquilo, e provar que a minha pesquisa estava certa e propor alguma coisa, né? Então, assim, o estrito sensu, ele, apesar de ser mais aberto ali em termos de currículo no começo, né? Ele acaba sendo mais fechado porque você vai ter um tema específico que você vai defender, que é o seu tema, né? Uma coisa que minha orientadora falava sempre, né? Quando eu tinha reuniões semanais com ela, que você é o cara mais especialista nesse assunto no mundo, né? Tipo, talvez tenha um ou dois ali no mundo que vai conseguir falar com você, mas no seu assunto ali, né? Que aí pegava o meu cara dentro do processo, dentro do Kafka Streams, esse cara aqui, você é um dos maiores especialistas, né? Adaptação de você, cara, você é um dos caras que mais que leu sobre o assunto no mundo, né? Então o Stricto Sensu ele tem esse afunilamento, enquanto o Lato Sensu ele é mais aberto, né? E aí o que vale cada um, né? Isso tem aplicações distintas, né? Isso aqui isso aqui você está entrando numa fronteira tecnológica, isso aqui você está se preparando ali para conseguir, sei lá, um cargo ali de arquiteto, varia muito sobre isso, né? E aí eu botei por último aqui a competência, né? Como a competência ali que eu já falei um pouco quando você está falando de evolução de carreira. Lembra quando eu falei de evolução de carreira que você vai estar subindo, né? E muitas vezes o conhecimento técnico não reflete competência. Isso aqui é o muito importante. O conhecimento técnico não reflete competência. Assim como competência não reflete conhecimento técnico, né? Numa das primeiras empresas que eu trabalhei, o diretor dela era um professor do Instituto de Comunicação lá da Unicamp, né? E aí ele sempre fazia assim, com o melhor aluno da turma dele, ganhava ali uma oportunidade de estágio, né? E acontecia quando esse cara entrava, esse cara era assim, o mais bajulado de todos, porque, pô, era disciplina muito difícil. Então, assim, o cara que ele provou ali na disciplina que ele era bom, né? Eu lembro um rapazinho que entrou lá, todo mundo bajulou ele. E no final ele ficou anos lá, assim, nem sei qual foi o fim que ele deu. Mas era um cara que ele tinha um conhecimento técnico avançadíssimo, né? Mas ele não conseguia traduzir aquilo em trabalho efetivo, né? Eu lembro que, se duvidar, pode ser até o primeiro Gen Z aí que
isso tem história, né? Porque o moleque, ele ficava só falando de... Ele não conseguia focar, né? Ele ficava só falando de mangá, não sei o quê. E você não via... Você botava ele no projeto, você via o cara mais entretido em outras coisas do que trabalhando no projeto, né? Talvez ali porque ele sabia que ele tinha as costas largas e ele não queria crescer, né? Ele queria ficar naquela posiçãozinha ali, curtindo aquela vidinha dele ali, né? Aí não tinha preocupações salariais, né? A gente que tinha preocupações salariais, né? O moleque morava com a mãe, né? Eu morava sozinho, eu tinha que pagar meu salário, né? Então eu tinha muita preocupação salarial. Eu queria crescer, né? Então a gente ficava lutando ali, né? Mas era alguém que ele tinha muito conhecimento técnico que não traduzia em competência. Competência de pegar aquele conhecimento e aplicar onde ele está usando, né? Já tem muita gente que tem competência e que não tem conhecimento técnico, né? São aquelas pessoas de que, tipo, olha, cara, eu entendo como é que funciona esse projeto, eu quero entregar isso aqui, e eu vou conseguir fazer isso aqui de outras formas, né? Ou seja, perguntando para as pessoas certas, ou seja, elaborando as perguntas corretas, ou seja, entendendo o problema do cliente. Então, assim, a competência, ela é algo que é sempre crescente durante a sua jornada de trabalho, a sua evolução de carreira, né? Tem uma coisa que eu até pensei em falar no começo, né? E isso, eu ouvi esse comentário muito, e aí pode ser de competência técnica, pode ser de quem está entrando na área de computação, né? Era uma crítica que eu ouvia muito quando eu comecei o meu canal, de que não existe evolução de carreira. E eu ficava abismado, falei, cara, peraí, como assim, né? Foi quando aí eu descobri que, assim, como eu me toquei que existem, e quando você está entrando numa área que é de computação, é uma área que ela se adequa à indústria, né, entre aspas, a indústria de tecnologia, né? Ela é uma área que ela tem um acúmulo de conhecimento. Existem áreas que não existem acúmulo de conhecimento, e existem áreas que existem acúmulo de conhecimento. O acúmulo não é pensado, né? E aí o cara tinha a pessoa que me chegou para mim para conversar, ela tinha uma visão muito rasteira desse acúmulo de conhecimento. Ele não pensava nesse acúmulo de conhecimento, ele não pensava que você poderia se valorizar como sua mão de obra mais qualificada, né? Porque isso vem de pessoas que vêm que estão acostumadas a trabalhar com trabalho sem a requisição intelectual. Eu vou usar esse termo assim bem bruto mesmo, né? Trabalhos que não tem um requisito intelectual para desenvolver, né? Então pensa ali, alguém que está ali, porque assim, a gente tem, eu botei isso porque até poderia falar, manufatura, não sei o que, não, manufatura tem um requisito intelectual muito grande ali. Se eu pego alguém ali, um marceneiro, né? Quando eu fui reformar minha casa, eu tinha um marceneiro. Se eu pego um marceneiro que eu sei que ele é bom e que ele faz um trabalho de alto valor agregado, eu vou pagar bem para ele, né? Mas tem empresas que, assim, por mais que você vai desenvolvendo ali, você não vai crescer. E essas pessoas confundem quando vão entrar aqui e não sabem se vender. Porque o grande negócio do mercado de tecnologia, desenvolvimento de software, é que você tem que saber como você evoluiu. E quando você sabe como você evoluiu, você sabe como você vai se vender, né? Então, assim, o acúmulo de competência, e aí vai da competência técnica, a competência de gestão, a competência de simplesmente entender um problema. Entender um problema. Cara, se entender o problema, você consegue aplicar, né? Diversas vezes eu já conversei com pessoas que não tinham entendido o problema. Nem a solução, né? Eu às vezes muito paro com as pessoas assim, né? E aí eu vejo o que ela tá fazendo, eu falo, cara, você sabe o que você tá fazendo? Aí, não, tenta me explicar aí, o que é isso? Aí, não, isso aqui, como é que funciona isso, né? E aí depois eu vou ajustando, porque muitas vezes a pessoa que está com uma compreensão errada, ela vai errar, ela vai continuar errando, né? Isso eu estou falando de Kafka, de Java, de banco de dados, muitas vezes, né? Se a pessoa não sabe como as coisas funcionam por debaixo dos panos, elas vão errar. Uma vez, quando eu fazia mentoria, né? Isso até eu achei bem antiético da galera que veio conversar comigo, né? Era uma mentoria pessoal, né? E o cara marcou ali com a mentoria, que ele queria aprender mais. Quando eu conversava com ele, a gente marcou a reunião. Quando ele entrou, ele tá meu sócio aqui. Opa, sócio, mas por que sócio? A mentoria é pessoal, né? Depois eu descobri que eles estavam trazendo um problema da empresa deles para falar assim, ó, desculpa, vocês estão pedindo uma consultoria, né? Mas eu ouvi, falei, então vai, ouve aí, e depois, eu não vou, já que eu perdi meu tempo com vocês, eu vou resolver o problema de vocês, né?
E aí o cara não sabia a diferença, né, entre tiers e memória, né? Tipo, quando você trabalha com algo em memória, você precisa de muito mais espaço. Quando você trabalha no banco de dados, você pode ter uma memória muito maior. Você não tem 1 TB de RAM, mas você tem 1 TB de disco, né? Só que é muito mais. O cara não sabia qualificar isso e tava com um projeto lá que eles estavam fazendo, que eles jogavam tudo em memória e faziam tudo em memória. Eu falei, opa, bicho. Falei, bicho, ó, para aí, contrata um engenheiro de software. Contrata um engenheiro de software. Você tá com uma dúvida muito básica, um negócio. Isso que você tá. Eu falei assim, isso que você tá fazendo aqui, por mais que você tenha um modelo de negócio, tecnologicamente é impossível. Ele teria que ter mais ou menos 1 TB de RAM para processar um negócio em memória, porque ele queria usar tal coisa para. Eu falei, para. Contrata um engenheiro de software. Eu falei, contrata um engenheiro de software. Ah, não, mas contrata um engenheiro de software. Não, você não vai. E engenheiro de software mesmo. Que foi assim, o que você precisa aí é de alguém que vai saber decidir um banco de dados, vai ter que saber decidir um monte de questões aí que vão ter vários requisitos técnicos aí, né? Não sei se a pessoa decidiu, não sei quem nunca mais ouviu falar da empresa, né? Não pagou nada, devia ter me pagado aquela bosta lá, porque os caras marcaram consultoria como se fosse. E foi a última que eu fiz, tá? Depois disso eu falei, quer saber? Não vou fazer mais isso, não, né? E aí, por fim, uma coisa que sempre tem me perguntado é que eu conversei com algumas pessoas, né, sobre público versus privado, né? E a pessoa que me mandou a mensagem aqui, né, é um rapaz que servidor público estadual então assim, isso aqui requer o quê? Isso aqui ele tem o quê? Ele tem estabilidade. E aí eu vou mostrar uma pesquisa salarial porque isso aqui, cara, pesa bastante para quem já está com alguma idade, né? Eu me lembro, assim, eu moro num prédio, o cara do 11, do 11, né, do apartamento 11, ele trabalha em São Paulo, trabalha na CEPCO, né? E ele, quando eu entrei aqui, quando a gente mudou pro prédio, ele me chamou pra conversar, cara, você é computeiro, não sei o quê, trabalhei em tal lugar, trabalhei lá, com o papo. E você trabalha onde? Eu já trabalho no CERPRO. Aí ele veio com um papo assim que me marcou muito. Ele falou o seguinte, vai marcando aí. Depois dos 40, realocar é muito difícil. Depois dos 40 é realocar muito difícil. Ou você tem uma boa qualificação, que você é aquele cara que a empresa não pode perder, ou você vai para o setor público. Porque no setor público você tem estabilidade. E depois dos 40 é muito difícil, né? E aí eu conversei com algumas pessoas, ultimamente, do setor público, já que essas perguntas, conversei com o Érico, que está num grupo que ele é funcionário público também, não lembro agora, tem um outro rapaz ali do MPF também que eu conversei, né? Que eles falam qual que é a vantagem do setor público, né? Você tem um processo de avaliação que ele é muito, desde que você não está ali em cargos que são mais políticos, né? Se você tem cargos mais técnicos, né? Você tem um processo de avaliação que ele é muito bem, muito bem avaliado, né? Por quê? Porque ele cara, é a lei, tipo, se você não segue a lei ali, você vai entrar com um processinho ali, a justiça vai definir por você, porque a justiça definiu sobre algo sobre ela mesma, né? Porque a justiça também é carreira pública, né? E a pessoa que eu conversei ali, ela falou que em 5 anos o salário dela dobrou, né? O termo de qualificação dela dobrou, né? Então o setor público ele tem isso, você vai ter uma estabilidade ali, que assim, eu não estou falando aqui sobre. Assim, são pessoas muito bem qualificadas, né? Eu quero dizer assim, por exemplo, o cara que mora aqui no apartamento 11 é um cara extremamente qualificado, né? Cara, assim, Serpro tem algumas. Você não vê a queda do imposto de renda lá. Todo mundo manda o imposto de renda e você vê que ele funciona bem ali, né? O mesmo software faz mais de 20 anos e está funcionando bem, né? O Serpro, eu sei que o Serpro não deu imposto de renda, tá, galera? Só estou usando exemplos aqui, né? Então, assim, o setor público, o Pix, né? O Pix foi feito pelo setor público também, né, galera? Então, assim, a gente tem que ter noção que esses caras aqui são bons, né? Mas também tem um concurso público que requer. Eu lembro eu fiz um concurso público na vida, né? Só que como eu fiz uma engenharia de computação que era muito baixo nível, né? Baixo nível no sentido ali que era mais hardware, e aí eu fiz um concurso público que era mais alto nível, eu não consegui me qualificar. Eu falei assim, pô, cara, isso aqui é muita coisa que eu não estudei, né? Inclusive alguém me perguntou aqui sobre aquela prova, né? O pós-comp, né? Eu tô com todas as empresas ali que eu achei, na época que eu tive que fazer o pós-comp, eu tive que estudar um monte de coisa, né? De computação. O pós-comp foi a mesma coisa, né? O pós-comp, para quem não sabe, é uma prova, é tipo um Enem das pós-graduação em computação, que você faz o pós-comp, e aí algumas universidades pedem os pós-comp ali para mestrado e doutorado, né? E aí quando você dá a nota do pós-comp, eles avaliam, algumas pedem, né?
Eu tive que fazer esse cara, né? E eu fui mal, né? Fui mal ali, porque, cara, a prova é sobre toda a área da computação. E eu não tinha visto metade daquilo, né? Primeiro que metade é novo, né? Eu tenho menos de 20 anos, né? E a outra porque eu não estudei metade, né? Mas eu consegui relativamente bem, né? Mas você tem que fazer você tem que, quando você vai para o público, você tem que fazer um concurso público. Mas o lado bom é que, assim, você vai ser bem avaliado ali. Obviamente, se você não entrar em áreas muito políticas, né? Assim, eu tenho um outro amigo que ele trabalha na área de café, né? Eu até tô com um cafezinho aqui, né? A gente conversa muito sobre café. Ele é na Conab, né? Na Conab, que você sabe, a Conab é a Central Nacional de Abastecimento. Ela foi criada ali nos anos 80 para regular o preço da alimentação. Basicamente, assim, eles compram na alta, eles compram na baixa e vendem na alta, né? E quando é uma empresa que naturalmente tem lucro, né? Mas por que é uma empresa que muito política, né? Porque no fundo eles limitam o ganho, né? Porque assim, imagina que o meu café custa R$ 100, né? Aí, opa, o café tá em 80, os caras compram por 80. Então ali eles limitam na queda. Tipo, eles vão comprar por 80 para segurar o preço em 80, porque para não quebrar os caras. Só que na hora que o café chegar a 120, você, opa, o café tá subindo demais. Aquele café que eles compraram 80, eles vão vender a 100. E aí eles vão derrubar o preço, né? Aí os caras não gostam, porque eles. Na hora que os caras estão tendo lucro absurdo, os caras. Então, assim, a Conab foi muito atacada nos últimos 8 anos ali. Não, 9 anos, 10 anos, 10 anos. Nos últimos 10 anos ali. Foi muito atacada, foi muito secada, e assim, meu amigo sofreu muito com isso, né? E aí outras frentes que ele atuou também, ele atuou numa área que ele cuidava de uma região, ele falou, pô, cara, esses caras fazem um café muito bom, só que eles vendem um preço barato, aí ele atuou pra mudar essas... Aí quando ele topou com o negócio, falou, opa, tem um esquema de uma empresa bem aqui, aí ele simplesmente ele pensou assim, opa, vou pedir transferência e foi embora, né? Quando ele descobriu que tinha um esquema de uma empresa ali, que era uma área que fazia um café muito bom, e era vendido aquele café, e a empresa intermediária ganhava muito lucro, né? Descobriu que era uma empresa. Aí quando essa empresa começou a ameaçar ele, começou a mexer os pauzinhos, aí ele pegou e pediu transferência de área e saiu daquela região ali opa, não vou. Cara, assim, ele fez aquilo que eu falo aqui, ó. Segurança em primeiro lugar, né? Segurança em primeiro lugar, bicho. Seja seguro, tanto em termos de salário, né? Porque salário e condição de emprego, né? Então, assim, e o setor privado, galera? O setor privado eu já falei aqui, eu trabalho há 20 anos no setor privado, né? E eu vou mostrar aqui uma pesquisa agora, eu já falei que ia mostrar, eu vou mostrar de novo, né? Que o setor privado, ele contrata muitas pessoas, mas ele tem uma preferência, né? Ela sempre vai preferir aquele profissional mais barato, ele vai ter algumas encontros, por exemplo. Eu já trabalhei em consultoria, conheço consultoria, né? Gestores de projetos não são pessoas formadas em computação. Eles têm são empresas ali que eles têm um contrato com uma universidade X, contratam todos os gestores de projetos dessa universidade X, né? E todo mundo e todos os profissionais da computação são um perfil bem amplo, né? E aí só cresce a galera de gestão. Só a galera de gestão cresce. Esses profissionais eles estão rotando o tempo todo, né? E aí eu quero mostrar uma pesquisa aqui, né? Essa pesquisa sai todo ano, essa aqui é de 2026, do Código-Fonte. Não gosto muito dessa pesquisa, mas ela tem alguns dados aqui, né? Porque eu não gosto, aí eu não vou deixar aqui privado, quem me segue nas redes já viu falar assim que há uma série de perguntas que essa pesquisa poderia levantar, mas ela por falta de perguntas, ela não faz, né? A mais básica eu acabei de falar, né? Profissionais de gestão. E aí eu fiz uma pesquisa básica, bem básica, galera. E profissionais que têm cargos de gestão têm no mínimo 80% mais de salário. Profissionais que têm cargos... Isso é uma pesquisa que eu fiz ali que teve, sei lá, 500 respostas, né? Eu fiz no meu canal aqui. Todo mundo que tinha alguma coisa de gestão, ele ganhava mais salário. Por quê? Porque no Brasil se valoriza muito gerir pessoas. Né? Isso é uma coisa da escravidão, que eu falo muito, tem muito cafezinho meu lá do começo que eu falo muito isso, né? A gente acredita que aquele que trabalha ali, aquele que trabalha com, eu vou usar um termo bem chulo, né? Aquele que trabalha com chicote vale mais do que aquele que trabalha com a manufatura, né? Enquanto na manufatura tem muito mais valor, né? Então essa pesquisa falha muito em ver isso, né? Olhar a gestão, né? E aí aqui tem algumas faixas salariais, né? Que aí vai responder a pessoa ali que me fez a pergunta, né? Por exemplo, assim, a estagiária, a média de salário, né? Tá bem alta essa média de salário aqui, tá, galera? Assim,
Isso aqui tá bem alto, eu tô até achando estranho aqui, ó. Média salarial por nível 2.500 para estagiário, né? Júnior 5.000, pleno 8.000 e sênior 14.000. O que eu vejo aqui, né, é que durante os anos está havendo um achatamento de, isso aqui eu não sei se é CLT, né? CLT, eu sempre dou preferência a CLT, assim, todos os meus ofertas de trabalho foram CLT, todas as ofertas de trabalho que me fizeram ali como PJ não valia a pena, né? Aliás, me fizeram, uma vez a empresa chegou, mesmo meio do ano passado, né? Dezembro, acho que foi dezembro. Chegou com uma oferta assim, tanto, assim, entre aspas, era até um aumento de salário, né? Só que quando você botava ali só o plano de saúde, já matava aquele aumento, né? Porque muitas vezes a gente não tem essa ideia de que, cara, eu tenho que contar, eu como pai de família, eu tenho que contar plano de saúde, eu tenho que contar, tem um auxílio cash ali que eu tenho que dar eu tenho que entregar para a escola o valor da escola, né? Eu tenho, assim, então, vai contar ali o plano de saúde, que a empresa das férias, né? O 13º, tem um monte de coisa ali que o PJ dá que muitas vezes não conta. E muitas calculadoras, eu não sei dessa aqui, né? Muitas calculadoras de PJ CLT ignoram isso, tá, galera? Assim, então, muito cuidado, né? Sobre isso, né? Então ele conta aqui um sênior com 14 mil reais, um pleno com 8 mil, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta aqui, ó, eu conseguiria em 2, 3 anos um 6K líquido? Até conseguiria aqui, se você for entrar como júnior, né? Dependendo da empresa, né? Porque tem que olhar aquelas outras empresas, né? E bota aqui as várias áreas de atuação, né? Isso aqui eu até acho interessante, eu já falei isso há muitos anos, né? Assim, no mercado de computação, a gente está andando para um lugar que vai ter esse paramento das carreiras, né? A gente bota aqui full stack, back-end, front, dados, mobile, outra, QA, DevOps, desktop, nossa, tem gente que trabalha com desktop, RPA, banco de dados, SRE, né? Segurança de informação, embarcados. Eu trabalhei com empresa de embarcado já, galera. Um campo que o nível salarial é bem acima da IoT, né? Eu trabalhei com IoT, trabalhei com IoT industrial, né? Que mistura tanto embarcados com uma coisa bem mais industrial. E o X, né? A grande maioria trabalha como um full stack, né? Eu sempre falo até que muitas vezes a gente vai ali para a galera assim de redes sociais, né? A gente está olhando para um mercado muito segmentado, né? A gente acha que é o todo, mas ele é muito segmentado. É basicamente quem trabalha com como é que eu posso dizer? Quem trabalha com fornecer serviços online, né? Quando tem diversas outras áreas, né? Eu mesmo trabalho com telecom, eu não trabalho ali com digitalização de serviço. Não trabalho com digitalização de serviço, né? Eu trabalho com telecom, então minha área é totalmente distinta daqui, né? Já trabalhei com a IoT industrial, minha experiência era a IoT industrial, que era uma outra área completamente distinta, né? A IoT industrial eu até brinco, assim, que é uma área que você usa, queira ou não, você vai usar o meu software, né? Hoje também, né? Queira ou não, você vai usar o meu software, ele tá ali fazendo o billing da sua conta, né? Na outra área, queira ou não, porque ele está monitorando, na IoT industrial, ele estava monitorando o transformador que está na rua da sua casa, né? Se olhar na rua da sua casa, vai ter uma caixinha ali, tinha um dispositivo ali que roda Java, que conectava no servidor, que eu fiz algumas especificações dele, né? Aí tem uma área por ganho de atuação, né? Então a gente vê aqui, ó, se eu pegar entre 6 e 10 mil, ó, tá aqui, ó, tá uma área que tem até tá na barriguinha, na barriga, na barriga, assim, digamos, tem mais pessoas, né? Entre 6 e 9 a 6 e 12. Então, pode dizer, entre 6 e 12 é onde está ali grande parte do mercado, né? Mas, né? Se a gente for olhar aqui, há um grande 22% dessas pessoas tem mais de um contrato, né? Então, assim, se você quer ali ter o seu final do dia sossegado, não ficar fazendo outras coisas, 25% das pessoas faz freela, né? Então, se você pegar aqui, digamos aqui que 50% disso aqui, 50% disso aqui, né? Digamos que esse que tem mais um contrato, 50% está aqui dentro dos freela, né? Então, assim, você tem ali com uns 40% dessas pessoas aqui que eles estão tendo que trabalhar além das 8 horas ali do seu dia a dia, né? E 14% atuam em empresas no exterior, né? E isso aqui é o dado que eu falei que é bem relevante, né? Nos últimos 12 meses, 10% das pessoas foram impactadas, e aí, por demissões, isso aqui eu discordo desse termo, né? São demissões em massas, né? E por que eu discordo desse termo, né? Porque ele é importado dos Estados Unidos, onde não existe regulamentação no mercado de trabalho, né? Então você pode contratar e descontratar a pessoa como você bem quiser, né?
A empresa não tem. Aqui eles seguem uma cultura mais europeia de ter um contrato de trabalho, ter uma legislação trabalhista, né? Que foi ganho dos sindicatos ali no século XX, né? E aí, assim, você tem uma responsabilidade com o empregado. O empregado, ele tá. Da mesma forma como ele tem uma responsabilidade com você, você tem uma com ele. Então, por exemplo, eu não poderia dizer para a empresa: olha, amanhã eu não trabalho mais com você. Não poderia, né? Teria que dar no mínimo um mês ali para eles, da mesma forma que se eles resolverem quebrar o meu contrato, eles teriam que me pagar umas coisinhas ali, né? Então, você tem esses acordos, né? O que é diferente do que a gente chama de layoff nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, esse layoff, libero 10% do meu povo aqui e pego ele no mês que vem, os caras ficam ali, né? Isso não existe aqui, isso não existe no Brasil, né? Existe demissão em massa, né? Aqui é um custo bem maior. Então, 10% das pessoas foram afetadas por layoff. Por quê? Porque o layoff tem sido usado como uma pressão negativa no salário, né? Esse salário médio aqui, galera, ele tá caindo com o tempo, tá? Ele tá caindo com o tempo, né? Por diversos motivos que eu não quero falar aqui, né? Mas ele tá caindo, né? Tanto de júnior, de pleno e de sênior, né? Principalmente, que é uma conta que nunca coloco, a inflação acumulada, né? Que é uma coisa que a gente tem que colocar, né? Pelo menos se você foi CLT e você acompanhou ali, o sindicato ele sempre pede o mínimo de inflação, né? Inflação básica, galera, assim, o arroz, feijão e a escola aumentam com a inflação, né? Então a gente tem que sempre contar ali que, pô, a inflação foi de 4%, cara, eu tenho que ter um ajuste de ao menos 4% ali no ano que vem. Se eu tiver abaixo disso, eu tô tendo um achatamento salarial, né? Então, isso é layoff, né? Por gênero aqui, a gente vê que existe aquele grosso ali de entre 6 e 12 tá aqui, das mulheres também 6 e 12 o grosso tá aqui, né? Saúde mental, quer entender aqui, tem muitas pessoas que passam por estresse, ansiedade, estafa mental, burnout, depressão. Nível educacional, esse aqui é o mais interessante, galera, assim, a gente vê que a barrinha, no quem tem superior andamento, é mais aqui para baixo, né? Infelizmente, eu não fiz faculdade, não dá para ver, porque tá bem achatadinho, né? Mas parece que tem 71, 70, 35, teria que ser um parcial aqui para ver, mas tem uma galera bastante que não fez faculdade aqui, tem entre os 9 e 12, né? Teria que olhar com. Eu acho que quando tem esses dados, tem que olhar fazer um cruzamento, para ver o que está acontecendo aqui, que a pessoa não fez faculdade porque ela tem uma boa faixa salarial, né? Mas, quem tem faculdade, quem tem a faculdade superior em andamento, ele está aqui na base desse carinha aqui, né? Talvez teriam várias coisas para cruzar aqui nessa barriguinha salarial para ver. Mas o que a gente pode ver é que quem tem superior completo, ele vai se enquadrar aqui de 7 a 9 até 12, entendeu? Quando você vai para pós-graduação, você vê que a barriguinha já muda do 9 até o 20, né? A barriguinha já está aqui, né? Então, ela já migrou ali, a média salarial já migrou, né? Quem tem pós-graduação MBA, quem tem um mestrado aqui está bem achatadinho, mas você vai ver que a barriguinha já está bem mais alta ali. Você vai ver que a média já vai estar bem mais alta, né? Esse gráfico aqui, apesar dele mostrar o dado, ele não dá bons insights no gráfico. Ele teria que tirar a média, ver o desvio padrão desses caras ali que são pessoas que talvez não trabalhem muito com estatística, né? Porque assim, se você tem ali a média de padrão, você pode ver se, opa, peraí, a média migrou. Aí você também joga ali, você tem faculdade, vamos olhar, vamos separar aqui quem está em início de carreira, quem não está em início de carreira. Você dá para fazer diversos recortes, né? Quem estudou estatística básica aí, consegue ver que dá para fazer diversos níveis de recorte com o mesmo dado. Porque essa pesquisa aqui não mostra, né? Ela não dá a forma de ver, né? A informação educacional, 44% do mercado tem superior completo, né? Pós-graduação MBA tem 24%, mestrado, doutorado, você vai entrar ali numa galera que tem 3%, né? Uma outra coisa que não mostra, né? Tipo, beleza, quem se foi impactado por esse layout aqui? Tá onde? Tá onde aqui? A gente não consegue ver nessas pesquisas, né? Seria muito interessante, principalmente um canal desse tamanho aqui, ter essas informações, né? E aí, formação educacional, né? Eu mostrei isso aqui, graduação na área de tecnologia, 87% das pessoas têm, né? Horas de trabalho efetivas, né? Entre 6 e 8, 67, né? Tem 2% trabalham mais de 12, né? Menos de 6, apenas 5%. Eu estaria aqui entre 6 e 8, né? Já que o meu é home office, eu não tenho a obrigação de trabalhar às 8, né? Principais fontes de conhecimentos, né? Artigos e blogs, YouTube, DevMedia, 60%. Como as pessoas aprendem, né? 60% aprende por YouTube, DevMedia, né?
curso online de certificação, eu não estaria em nenhum desses aqui, né? Eu estaria aqui, eu já mostrei várias vezes em artigos científicos, né? Que é a minha principal fonte de conhecimento é de código-fonte e artigo científico, né? Código-fonte não código-fonte desse aqui, né? O código-fonte mesmo eu leio muito código-fonte ali do Java, de outras coisas, né? Então, eu estou muito lendo artigo científico, né? Tempo de estudo e criação de conteúdo. Não faz sentido, né? Tempo de estudo por semana, ó, a galera que estuda 12 horas, a galera que não estuda 6%, a galera que estuda mais de 8 horas, 6%, né? Então, grosso que estuda 2 a 4 horas por semana, a galera tem que estar sempre. Eu sempre recomendo, galera, esteja sempre estudando, esteja sempre aprendendo. E se você conseguir inserir esse tempo de estudo dentro do seu cronograma da empresa, seria até melhor, né? Fala assim pro seu chefe, beleza, eu vou ter que fazer isso aqui, mas eu quero dar uma lida aqui na documentação, eu quero dar uma olhada aqui como é que eu uso melhor o JPA ali, né? Então tem essas coisas, né? Modelo de contratação aqui, ó, a gente vê ó, o CLT aqui, ele vai ter uma barriguinha aqui entre 7 e 9, né? Obviamente a galera que vai mais para cima prefere o PJ, né? O que não vou opinar, né? Eu já falei sobre isso em outros vídeos, né? Mas isso não quer dizer muita coisa, não, né? Isso aqui deveria ter um reajuste aqui. Eu, se não me engano, aqui, a penalidade de você ter PJ deveria ser de 30%. Se não me engano, aí, ó, 30% ou mais, né? Então, ali, se alguém te oferece um 10 ou um 13 PJ, cara, vai no CLT 10, que às vezes é mais negócio, né? Tô olhando para esses valores aqui, ó. Isso aqui, se alguém te oferece um 10, talvez é mais negócio esse 10 aqui do que esse 13, né? Porque aqui, ó, se você é alguém que tem família, plano de saúde já vai um aqui, 1,5, né? Se você for contar férias aqui, já vai um outro valor. Então você vai. Esses três aqui se consomem muito rápido, né? Principalmente ali, de outras formas. Né? Eu não quero entrar nesse ponto, não, né? Objetivo de emprego. 67% quer empreender, então tá, a gente tá fazendo isso aí vai um outro tema de trabalho, tá? Então, assim, galera, falei muito de evolução de carreira, né? O que eu queria que fosse ali o seu foco. Nossa, mais 1 hora de vídeo, né? O que eu queria que fosse o seu foco aqui, que uma carreira em computação, né? Ela evolui com o tempo. Ela é muito diferente de outros tipos de carreira, onde você está fazendo ali o mesmo trabalho de sempre, e você pode ser substituído por alguém mais forte, alguém mais que tem uma capacidade maior de entregar, tipo, sei lá. Eu vejo muitas pessoas ali que têm trabalhos mais braçais. É bem diferente. Você vai estar resolvendo problemas maiores, você vai ter capacidade de liderar equipes, você acumula experiência, né? Então, carreira evolui. E você sempre tem que pensar na evolução de carreira. Mas o que eu te recomendo é pensar na segurança, tá? Pensa na segurança, né? E aí, a questão de empreender, eu já falei muito sobre empreendedorismo aqui, tem muitos vídeos sobre isso, né? Eu sou bastante crítico em termos, e aí, só dando que eu falo nos meus vídeos, né? Existem 2 tipos de empreendedorismo, né? O empreendedorismo por necessidade, o empreendedorismo a real inovação, né? Eu sou muito crítico a forma como isso é vendido, né? É vendido de uma forma muito chula. Chula. Tipo, você vai dar certo. Não, calma. Ninguém fala das aceleradoras, ninguém fala. Tem muita coisa aí que tá escondida, né? Mas é isso, galera. Esse foi meu cafezinho. Espero ter te ajudado em alguma coisa. Então, se você gostou, dá o like, comenta, compartilha. E se você quer ouvir mais sobre algum tema que você ouviu aqui, deixa o seu comentário. E tudo que eu desejo pra você é bom cafezinho e boa semana. Valeu!